Olá! Saber aprender e ensinar no século XXI é um desafio permanente à construção de um cotidiano onde seja possível fazer valer as dimensões humanas da ética e da cidadania. Esta temática vai ser abordada na Semana Acadêmica Integrada dos cursos de Letras e Pedagogia, que é o assunto de hoje. Aguarde só um instante. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Num tempo de revisões paradigmáticas em importantes campos do conhecimento, torna-se fundamental propor estratégias e ações que viabilizem a melhoria dos processos de aprender, ensinar e conviver nos espaços institucionais da nossa atualidade. É por esta razão que os cursos de Letras e Pedagogia da URI Erechim estão promovendo nos dias 20 e 24 de junho a Semana Integrada dos Cursos. Quem está aqui hoje para falar conosco é a coordenadora do curso de Letras, professora Ana Mokva, e a coordenadora do curso de Pedagogia, a professora Denise Sponchiado. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Muito obrigada. Professoras, considerando que a gente convive em um cenário complexo da educação, de ensino, de aprendizagem, os cursos estão trazendo essa oportunidade de discussão sobre todo esse contexto em que estamos inseridos. O que isso representa para a nossa educação atual? Fundamentalmente, trabalhar de forma integrada representa promover ações. Promover ações de extensão, de consideração científica, para que os alunos possam estar a par de todas as modalidades de aprendizagem, de todos os temas que circulam socialmente e, além disso, poder fazer com que os nossos egressos retornem à universidade. Por que, então, trabalhar com o tema ensinagem? Por que colocar em evidência a relação entre educação e gêneros e, principalmente, a relação entre educação e linguagens? Todos esses assuntos são pertinentes, são atuais e necessários no meio acadêmico. Até porque as nossas mudanças no nosso cenário, no nosso convívio, a gente tem encarado coisas muito diferentes e que se torna imprescindível que se debata isso, gênero, questão das linguagens, tudo isso. E que tem acontecido muito, né, a preocupação nossa, né, e a preocupação dos alunos que trazem essas novas linguagens que a gente tem que discutir, que a gente tem que compreender e estar também a par desse novo, né? Acho que isso tudo vai ser muito importante nesta semana a gente poder estar discutindo. E por que não levar em consideração a linguagem que as crianças e que os adolescentes trazem para a escola? Nos livros didáticos, nós temos um formato. Claro que nós precisamos trabalhar com o padrão. A escola, por excelência, precisa trabalhar com a norma culta, mas não é exclusiva. Nós precisamos considerar toda essa diversidade. E por quê? Porque as relações sociais se dão pela linguagem. E quando nós falamos em relações sociais, nós não podemos deixar de considerar as formas bilaterais do uso da linguagem. Como seriam essas formas bilaterais? A linguagem pode ser objeto de dominação e de resistência. Da mesma forma que pode ser de libertação e avanço. E conforme o uso que nós fizemos da palavra, conforme a seleção e conforme a direção desta palavra, nós conseguimos obter objetivos, nós conseguimos chegar ao resultado que tanto nós queremos.
todas as ações da sociedade, elas são refletidas pela linguagem. Nessa semana eu acompanhava uma entrevista do Maurício de Souza, claro, o mestre dos quadrinhos, e ele deixou bem claro que anos atrás a meninada abandonava os gibis, as histórias em quadrinhos, em torno de 13, 14 anos. Hoje, aos 6 anos, eles já estão abandonando os gibis. Toda essa transformação que ocorreu, ela tem que se fazer presente em sala de aula. Então, temos que falar da multiplicidade de linguagens, temos que trazer para a sala de aula os mais diferentes gêneros textuais. A linguagem em si, que faz parte do humor, como no caso dos quadrinhos, mas existe uma linguagem não verbal que precisa ser trabalhada, existe a linguagem matemática, a linguagem geográfica, a linguagem que faz parte das mídias, que nós chamamos de linguagem digital. Por que falar do internetês? Porque isso configura o mundo dessa meninada. Não que seja da mesma forma como me referi à linguagem formal, mas todas devem fazer parte do contexto escolar, da sala de aula. É dessa forma que nós vamos transformar este aluno em um sujeito de linguagem, em um sujeito capaz de produzir discursos de forma cada vez mais competente. Eu acho que tudo o que a Prof. Ana colocou, a gente vem discutindo também em sala de aula com os nossos alunos, né? Nas disciplinas também, essas questões que o próprio Cortella traz, o próprio Leandro Carnal, o Nóvoa, né? Ser professor hoje é pensar no que existe hoje, quais são essas inovações, quem são esses nossos alunos que nós temos hoje. Não pensar no que já passou, naquele tempo era assim, tudo era melhor, mas nós temos que pensar hoje como a Prof. Ana diz, as mudanças que foram ocorrendo, né, ao longo dos anos e que nós não podemos ficar para trás. O professor tem que também pensar no que o aluno, quais as diferenças que existem do nosso aluno hoje, né, para o aluno do passado. E não podemos viver no passado, temos que viver no presente e pensar como melhorar, como inovar, né? Através dessas novas tecnologias, essa forma de leitura, de escrita, né? Que existe. Então, eu acho que essas discussões na nossa semana acadêmica serão assim, eu penso que vão trazer muitas novidades e talvez coisas que a gente já tenha escutado, mas que vai fazer, né, os nossos alunos pensarem um pouco melhor. Professoras, essa reflexão me faz pensar que hoje a gente fala muito dos profissionais dinâmicos nas empresas, mas ao mesmo tempo a gente não foge da importância de que um professor também seja dinâmico para entender todo esse contexto complexo em que ele está inserido. Exatamente. Quando nós pensamos em um professor atuante, em um professor dinâmico, nós temos que redimensionar as próprias concepções que nós temos do processo. E por que colocarmos o termo ensinagem como o mote de todas as discussões? Por quê? Porque historicamente nós falávamos, e muitas pessoas ainda defendem a ideia de que ensinar é transmitir informações, que o professor é detentor deste saber. Como manter essa concepção diante deste novo contexto, diante dessa multiplicidade de saberes? Então, hoje nós bem sabemos que não podemos mais ter o professor como detentor do saber. Ele é o mediador e da construção de conhecimentos. Se o professor faz a mediação, não pode mais usar uma terminologia como dar aula. E o aluno também não pode aceitar simplesmente o assistir a aulas. O que nós temos que adotar é o fazer aulas. E quando nós pensamos numa nova direção deste processo de aprender, nós colocamos o aluno como sujeito, o professor, da mesma forma, como um elemento que vai protagonizar essa construção do conhecimento.
Claro que falar em processo de ensinagem, diferentemente do ensinar, é considerar a prática social deste aprendizado. É poder fazer com que o aluno construa esse conhecimento de forma coletiva, num contrato estabelecido com os seus colegas e professores, e que este aprendizado possa fazer valer a sua vida fora da sala de aula. É um aprendizado em construção e em funcionamento. Por isso, prática social. Por isso, nós pensarmos em um professor que tem que estar atento às novas metodologias. E, inclusive, pensar que não basta fazer um planejamento e que ele tem que seguir à risca aquilo que ele recebeu como formação lá no seu magistério ou no seu curso de graduação. Como poder mobilizar a sala de aula? Como transformar esse espaço num espaço construtivo e interativo? No momento que nós estabelecemos objetivos, não é, Denise? Exato. Colocamos o pé em sala de aula, que objetivo eu tenho para minha aula? Diante desse objetivo, eu estabeleço toda a minha prática metodológica. E que resultado eu quero chegar? Mas eu não posso ser esse detentor. Eu tenho que abrir possibilidade para que os alunos interajam o tempo todo. Para que exista uma construção a ponto deles observarem, deles trabalharem a percepção, deles poderem raciocinar, de poderem desenvolver processos mentais e verificar que o aprendizado cada vez mais é complexo. E é essa complexidade que tem que se fazer presente em sala de aula. É isso que desafia o professor hoje, nesse novo contexto. Eu acho que também, né, Ana, é poder fazer com que o aluno sinta o desejo de aprender. Eu acho que é isso, é poder mostrar através de outras formas, né? E a gente tem procurado fazer isso na universidade, trabalhando com as metodologias ativas hoje, né? Que não é de hoje, sempre se falou em metodologias ativas, desde a época mas hoje ela me parece que ela voltou no sentido de você problematizar mais, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, é mostrar, problematizar questões que envolve os próprios conteúdos, mas fazer com que eles busquem através de soluções, né? Como a prof. Ana diz, né? Nós somos os mediadores dessa aprendizagem. Até porque, professora Denise, a gente não, de certa forma, o aluno ele é um indivíduo e ele não vem para a sala de aula despido das suas vivências anteriores. Então, isso tudo que constituiu ele também vai impactar na forma como ele encara todo esse processo. Com certeza, e cada um traz os seus saberes, né? Os professores, como diz Tardif, que também somos imbuídos de saberes, de diferentes saberes. Assim como os nossos alunos chegam também com diferentes culturas, diferentes formas de ser, de pensar, de falar, né? E outras questões, e que a gente vai ter que aprender. A gente aprende com eles e eles aprendem com nós. Eu acho que essa é a verdadeira, né? Paulo Freire também dizia, através do diálogo a gente vai poder construir o saber, né? O conhecimento. Eu acho que essa é uma das questões importantes. Professoras, foi essa a preocupação central que motivou essa temática da Semana Integrada, né? Só que, ao mesmo tempo, ela é uma semana extremamente ampla, que aborda, que não é destinada só para professores. A comunidade, enfim, vai ter a oportunidade de conhecer diversos assuntos e mesmo caminhar em assuntos tão importantes e tão relevantes para a nossa sociedade. Sem dúvida, Fernanda. No momento que nós recuperamos o que aqui foi falado, nós pensamos em ações de responsabilidade individual e institucional. A comunidade como um todo pode participar de nossa semana acadêmica. Todas as áreas do conhecimento serão contempladas, porque falar em ensinagem é relevante. Falar da multiplicidade de linguagens, das linguagens contemporâneas, é fundamental, e mais ainda da relação educação e gêneros. Por que falar em gêneros hoje? Por que pensar
que este tema tem que fazer parte de um planejamento. Claro que nós conseguimos entender perfeitamente bem esses processos históricos e culturais que classificam e posicionam os seres humanos, masculino e feminino. O doutrinamento de gênero também, nós bem sabemos, que já começa com as cores do enxoval da criança. A menina usa rosa, o menino usa azul. Há ousados que invertem. Nada impede. Só que, a partir desse doutrinamento de que meninas devem brincar com bonecas para se preparar a assumir uma condição de mãe. Meninos têm que usar camisetas de super-heróis, porque eles serão as pessoas que irão comandar casa, empresa, sociedade. Esse doutrinamento já gera desde muito cedo um preconceito do gênero. E isso precisa ser muito bem trabalhado, porque se nós recuperarmos a Constituição Federal Brasileira, lá em 1988, nós já tínhamos o estabelecimento de que a educação é direito de todos, masculino, feminino, diante dessa diversidade toda que nós temos. Por que não considerar, assim como nós falamos, a diversidade de gêneros textuais, da multiplicidade de linguagens, a diversidade de gêneros que se fazem presente hoje na sociedade? E até porque é uma discussão muito em voga que precisa ainda ser mais discutida para quebrar alguns preconceitos. Exato, porque existe muito preconceito ainda, né? A gente ouve nas mídias, enfim, e a gente observa até dos alunos nossos ainda, né? Porque é uma questão muito cultural e a gente tem que quebrar muitos paradigmas ainda, né? Então eu acho que são questões que hoje permeiam as nossas escolas, né? Então, nós temos que discutir isso. Está no nosso dia a dia. Está. E como você falou, interessa a toda a comunidade, sim. Porque este preconceito de gênero, ele atravessa todas as instituições. Família, escola e todos os contextos sociais. Em qualquer espaço, nós podemos encontrar pessoas que definiram uma opção sexual e que precisa ser respeitada. Então, nós vamos contar com profissionais renomados na nossa semana acadêmica que poderão abordar e esclarecer muitas dúvidas e colocar em pauta assuntos que precisam ser discutidos nos diferentes contextos. A semana, além de todo esse momento para reflexão, para discussão e até mesmo para aprendizagem, ela também vai reservar um espaço para uns mini-cursos, que são muito interessantes para os educadores, enfim, ou para quem tem interesse, mas que vai abordar a inteligência nos seus múltiplos espaços, inteligência musical, inteligência naturalista, linguística, intra e interpessoal, corporal e espacial. O que se buscou com essa ideia dos mini-cursos, de abranger tudo isso? É fazer com que as pessoas pensem na relação criatividade e liderança. Quando nós recuperamos o pensamento de Gardner, o teórico que instituiu as inteligências múltiplas, nós recuperamos a combinação das inteligências de um indivíduo. E essa combinação que possibilita a resolução de problemas, como nós falamos, tão necessária hoje. Por que problematizar o processo educativo? Para que o aluno construa alternativas e não fique só em hipóteses. Que essa construção de alternativas levem a uma resolução. Então, quando Gardner nos diz que as múltiplas inteligências possibilitam a resolução de problemas, ele pretende a criação de produtos significativos. Um produto significativo no espaço escolar e um produto significativo na vida fora a escola. Essa relação criatividade e liderança nos mostra que as inteligências são potenciais puros, biológicos, mas que precisam ser trabalhados. É preciso que as crianças, que os adolescentes, que os adultos reconheçam como essas inteligências podem ser reconhecidas por eles e colocadas em prática. E é claro,
sem deixar de considerar as inteligências múltiplas da inteligência emocional, que associa os aspectos intrapessoais e interpessoais. Quem não precisa trabalhar sobre esses aspectos? O quanto nós precisamos desenvolver em termos de autoconhecimento, de autoestima, de administração de sentimentos e emoções. E a capacidade de poder resolver os problemas, né? Que estão surgindo, os nossos problemas, enfim, né? Eu acho que é isso que é um desafio bem evidente assim na nossa sociedade. Então, sem dúvida. Então, por que não falar de capacidades intelectuais quando se fala em ensinagem? Por que não falar de inteligências quando nós discutimos a relação educação e gênero? Por que não falar da resolução de problemas quando nós vivemos as múltiplas linguagens em diferentes cenários? Essa semana ela realmente ela ficou muito abrangente, muito interessante, não só realmente para o pessoal da área da educação, mas para a comunidade como um todo, né? Claro. Professoras, a semana também vai reservar um espaço muito importante que é para a propagação do conhecimento que é produzido na nossa universidade, com o lançamento do livro e da nova revista Expressão Universitária. Como é que vai acontecer esse momento? O que está sendo preparado? A revista Expressão Universitária, que é a revista da URI, passa por uma nova configuração. Não será mais uma revista apenas de notícias. Será uma revista com uma completude. Se estamos vivendo um cenário de complexidades, por que não transformar a revista também? Que acompanhe todas as exigências do mercado. No dia 21, nós teremos então o lançamento dessa nova configuração da nossa revista. E no dia 22, nós teremos o lançamento de um livro de 2 professores da educação. O livro é Desvelando Belas Mentiras, Alienação e Ideologia nos Livros Didáticos. Teremos momento de conversa, então, com os autores, sessão de autógrafos e perfeito para nós falarmos da complexidade da ensinagem, tratando de desvelar mentiras, apropriado para a ocasião. Exatamente, até porque a gente, acho que isso é muito evidente na universidade, principalmente com as vivências de vocês, enquanto educadores e ensinando professores a educar. Isso deve ser, representa uma prática. É a nossa prática, né? Poder formar esses professores é um grande desafio, pela complexidade que estamos vivendo nesse momento, né? E as questões que envolvem professores, aluno, escola. Então, é um momento de grandes discussões, né? E que vão nos permitir pensar sobre essas questões e para que a gente possa realmente mudar em algumas questões, né? Professoras, Prof. Ana? Eu só ia complementar, porque nós vivemos um desafio constante. É complexo ser professor? É. Mas da mesma forma que é ser complexo ser psicólogo, ser marceneiro, ser aluno. A complexidade faz parte de todas as esferas sociais. Nós precisamos aprimorar o nosso fazer pedagógico, mas que reflete em tantos outros fazeres na sociedade. Quando nós falamos em aprimoramento desse fazer pedagógico, nós não podemos deixar de considerar todos os limites que existem na sala de aula, na instituição, na empresa, na rua. Só que esses limites abrem possibilidades e é exatamente essa a nossa preocupação. Vamos marcar os limites? Não apenas, vamos abrir possibilidades para esses limites. Daí a razão de nós termos proposto tudo que nós expomos aqui e que vai ser possível que de cada um poder acompanhar em nossa semana. Professoras,
Quem tem interesse em conhecer essa semana, enfim, pode encontrar informações aonde, com quem, de que forma, até quando vão as inscrições? As informações constam no site, os preços, os palestrantes, tudo que precisa em relação à nossa semana, né, Prof. Ana? Isso tudo se encontra no site. No site da URI. No site da URI. As inscrições vão até o dia 12 de junho. 12 de junho. Isso, na próxima segunda-feira. Então, vamos correr, né, para fazer a inscrição. Professoras, eu não tenho dúvida de que esse assunto, na verdade, ele é assunto para muito mais do que meia hora do nosso programa. E é um convite para a nossa comunidade que venha participar, que venha discutir e com certeza entender esse cenário cada vez mais complexo, não só na questão do ensino, mas no nosso dia a dia. Muito obrigada pela participação de vocês e estaremos de volta em breve para a gente discutir isso novamente, com certeza. Nós é que agradecemos, né, essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da nossa semana, né, Prof. Ana? Exatamente. Pensar que a ensinagem precisa ser trabalhada em todos os aspectos. Obrigada, professoras, obrigada pela sua audiência e até a semana que vem. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas.